coisas. A Várias primeira coisas, coisa muitas é, coisas. a primeira coisa é eu discordar totalmente da ideia de que os clubes que estão nas competições europeias, ou os grandes, como lhe queiram chamar, têm que jogar com as equipas B ou têm que ser obrigados a jogar com miúdos. Não, isso é desvalorizar a competição. Se nós queremos que a competição crie história, não vai criar história se o Sporting, o Porto e o Benfica jogarem com o Sub-23. Claro. Com todo o respeito. Sim, claro. E acho que óbvio, o mérito de os miúdos poderem jogar e não sei o quê, mas não é. O Sporting tem um jogo com o Alverca, onde o Sporting, pronto, por causa do calendário, que jogou em 48 horas, mudou a equipa toda. Por acaso deu em goleada e até deu numa festa bonita, mas há um cenário onde o Sporting perde esse jogo e o Salvador Blopa, que se calhar nesse jogo valorizou 5 milhões, se calhar tinha desvalorizado outros 5 que tinha feito um mau jogo. Portanto, se queremos criar a Taça da Liga como uma competição, não podemos obrigar as equipas a jogar com o Sub-21. Nenhuma equipa. Não, sim. Nem obrigar, nem tornar apetecível, né? Portanto, acho que a trabalhar-se para a Taça da Liga tem que se trabalhar no sentido de ser uma competição valorizada. O que eu discordo totalmente acho que é o João Vicente que aponta que é mais uma competição para encher. Meus amigos, essa coisa que nós queremos é encher. Nós queremos o calendário, nós queremos jogos, nós queremos futebol. O problema aqui é que olhamos, parte sempre dos três. O João é adepto, claro, confesso, do Benfica, portanto ele olha para o calendário do Benfica e é uma competição para encher, mas para o Moreirense não é. Eu percebo, mas atenção, quando eu sou completamente contra o Sub-23, mas isto é uma competição em que é perfeitamente viável jogarem as segundas linhas. Como na Taça Portugal. Como na Taça Portugal jogam, não é? Onde é que as segundas linhas evoluem mais? É a irem jogar um jogo contra uma equipa do Campeonato de Portugal, para a Taça de Portugal, não me lembro dos adversários deste ano, mas muito longe, em campos que podem ter algumas limitações, contra equipas de um nível bastante inferior, ou se calhar jogar com os suplentes contra equipas que, ou num espero misto, ou num misto, metam os titulares, um misto, para poder valorizar esse jogo. Ou seja, um Sporting Alverca com as segundas linhas, ou o Sporting, ajuda-me lá, qual é que foi a primeira eliminatória do Sporting? Fora, na Taça Portugal? Na Taça, Passos Ferreira. Oh, yeah. Passos não é um bom exemplo. Os outros tiveram melhores exemplos, não foi? O Porto foi Sintrense. Sintrense, por exemplo, e atenção, adoro a magia da taça, acho que a magia da taça é para manter. Agora, quando pensamos numa Taça da Liga, pensamos em clubes profissionais, e eu acho que há aqui um lado competitivo interessante para umas segundas linhas. Claro que não podes meter um treinador suplente, ou seja, a equipa técnica tem que preparar aquele jogo também, e por isso o foco é aqui desviado. Eu acho que fala-se muito do desgaste de jogadores, não se fala do desgaste de equipas técnicas, mas são jogos atrás de jogos atrás de jogos e tens que os preparar todos. Para um treinador, o treinador é sempre titular. Sim. Os jogadores não. Eu olho para a Taça da Liga e realmente já todas as equipas, o Braga faz isso, o Vitória faz isso, ou seja, mudam, é normal, mas mudam num contexto de, ok, vamos, no caso do Porto, ok, não joga o Kivior, mas joga o Bednarek e o Pripites, por exemplo. Isto é um exemplo ao calhas. O Pripites vai crescer nesse jogo. Se calhar não iria crescer tanto se fosse obrigado a jogar o Pripites e um outro central da equipa B, que provavelmente não iam criar nenhuma rotina porque jogavam uma vez num contexto profissional, e se calhar até corria mal. Sim, e é uma questão de mérito, não é? Eu sou jogador de futebol, imagina, estou numa equipa em que o meu treinador é obrigado a jogar com 3 sub-23 e eu sou selecionado para esse jogo. Obviamente estou contente e é uma grande oportunidade para mim, mas o sentimento e como encara esse jogo é diferente de, se for por mérito, sou chamado para esse jogo e não por obrigação. E a aposta mesmo é de maneira diferente. E depois entramos num caminho em que há formações melhores que outras, o que formava o jogo ainda mais desigual. Exatamente. Por isso não acho essa uma grande ideia. Uma boa ideia, que acho que foi alguém nos comentários também disse, boa ideia em termos de criar mais entusiasmos para a competição para os outros clubes, mas se calhar pior para os pontos na UEFA, é que o vencedor da competição ganhasse um lugar europeu. Esse é obviamente o sonho, não é? Quando a Taça Liga foi criada, havia esse, como acontece na Premier League. O problema é que nós não temos assim tantas vagas para poder dar por aí, não é? Eu acredito que pelo menos será equacionado agora com potencial. Portugal, apesar de estar atrás, mas tem boas possibilidades de acabar
esta época no 6º lugar, e isso vai significar em 2027, 28 uma 6ª vaga para Portugal, poderá ser por aí. Há aqui algumas questões. Primeiro, eu lembro que recentemente numa das cimeiras de presidentes alguém falou de, ok, se calhar podemos criar uma competição, ou neste caso adaptar a Taça da Liga, para os clubes que não vão às competições europeias. Que é o que eles vão fazer mais ou menos, não é? Mais ou menos. É aqui um misto. Eu acho que isso não faz sentido, portanto, se andamos aqui a clamar por todos devem participar, então todos devem participar, e não alguém ficar excluído porque foi às competições europeias. Ou seja, se eu ganhar a Taça da Liga, eu tenho que depois ir tentar defender o troféu, não é? Esta é a lógica o que eles vão mudar... Agora, o que eles querem fazer é uma adaptação, ou seja, uma primeira fase com todas as que não vão às competições europeias e uma segunda fase em que essas já entram. Essas entram nos quartos de final. Ou seja, há aqui duas... A ideia será todos os clubes profissionais, fase de grupos, 2 grupos, e portanto jogam entre si dentro dos grupos, apuram-se para os quartos de final e entram, ou para os oitavos, agora já não sei se é oitavos ou logo quartos, e depois entram as equipas que estão nas competições europeias já nos quartos de final. Ou seja, é um misto do que acontecia numa primeira ou numa segunda fase e o que está a acontecer agora. Portanto, não sei, eu gosto da Taça de Liga, acho que a ideia do campeão de inverno eu compreendo, percebo que algumas pessoas não gostem do folclore que se cria, mas eu compreendo. Aquilo que eu defendo sempre é porque é que não fazemos isto a eliminar, como é a Taça da Liga Inglesa. Eliminar, dá emoção, temos possibilidades de tombas gigantes e é uma versão mini da Taça de Portugal, mais curta,